E aí, galera, a gente está iniciando um projeto, podcast Mudando o Ponteiro, comigo, onde eu sempre vou estar recebendo um convidado que é referência, que fez algo, que mudou o ponteiro por onde passou, seja na empresa, seja um processo, seja um empreendimento, seja num time. Enfim, hoje a gente vai estar recebendo uma pessoa que eu admiro muito, uma referência de líder. Foi meu cliente aí por mais de 10 anos. Tenho o prazer de chamar de amigo, né? André Ladeira, meu eterno chefe, né? Eu chamo ele sempre de chefe. Tá aí, André, que bom falar contigo. Eu agradeço muito, Wesley, aí o convite, né, seu, para participar aí do Mudando o Ponteiro. Acho que a ideia Você mudou, né? Mudei bastante, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Acho que a ideia é fantástica. Fico aí também ansioso em ver os próximos convidados, né? Porque eu acho que os temas vão ser muito bacanas aí. Muito bacanas, né? Então, assim, além dos parabéns, é um prazer poder te reencontrar. A gente estava falando antes aqui, né? Sim. Do tempo que a gente passou sem se ver. Mas realmente foi uma parceria maravilhosa essa nossa. E a amizade continuou. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado. Acho que eu te conheço bastante tempo. Vivemos os bastidores ali. Sim. As trincheiras, trabalhando muito, mas queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Como que você saiu, de onde você saiu, qual foi seu início para o ápice onde você chegou, como é que foi essa... E aí pode ficar à vontade, falar dos marcos da sua carreira. Comecei ali, como é que foi, até não só... Até antes, talvez, do tempo compartilhado, da multipropriedade, como que começou a jornada do André? Bom, comecei lá no Rio Quente, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar desde os 16 anos, né? Você tá com quantos anos, André? Com 46. 46. Então, desde os 16 eu trabalho, já tentando ganhar o famoso dinheirinho, né? Tudo começou com meu pai e com minha mãe, que não quiseram me dar um dinheirinho para comprar um presente para minha namorada na época. Aí eu falei, não vai dar não. Aí eu fui pra rua lavar carro e ganhar o dinheirinho. E daí pra frente não parei mais, né? Mas eu trabalhei em vários lugares, mas em especial onde começou toda mesmo essa história foi no Rio Quente, onde no Rio Quente eu fui estagiário do Freitas, né? A gente até conversa muito sobre isso. Fui estagiário dele, de outros profissionais lá no Rio Quente. Trabalhei na área de alimentos e bebidas, fui assessor do coordenador de alimentos e bebidas, na época era o seu Benê. E num dado momento lá numa das reuniões gerenciais que tinham no Rio Quente, onde participavam todos os diretores, eu participava dessas reuniões assessorando o seu Benê ali, né, sempre com dados, informações, e a gente acabava participando, debatendo ali nas reuniões juntos, e o responsável pela operação de timeshare na época era o Helder. Eu acho que ele viu alguma coisa em mim ali naquele momento, naquelas reuniões que a gente participava, e numa das reuniões que a gente participou, no término dela ele me chamou de canto e falou assim, André, você não quer vir trabalhar com a gente lá no timeshare, não? E aquilo ali foi um susto para mim, porque, de fato, eu nunca... Era fixo, CLT? Exatamente. Eu nunca tinha imaginado isso, né? E o timeshare no Rio Quente naquela época era uma coisa meio, assim, distante, sabe? Meio, a gente olhava, assim, o pessoal era meio imaculado, era uma coisa meio fechada e tudo. Em que ano, André? Isso foi que eu comecei no final de 99, né? Mas acho que ele me chamou foi em 98. Bom, e aí ele me convidou para participar, né, disso. Eu ainda relutei um pouco, né, porque eu já tinha filho na época. Essa história da cabeça, né, do mindset de fixo, preciso garantir essa história. E aí com o tempo eu fui desmistificando isso dentro da minha cabeça. Eu acho que a necessidade também foi apertando, né, aquele velho ditado que, né, quando a água bate na bunda você, né, tem que levantar, tem que correr. E aquilo acho que acabou sendo um impulsionador para que eu aceitasse a proposta do Helder, né? E aí eu procurei ele novamente, ele falou, não, ok, pode vir. Entrei, né? Não tive treinamento na época, porque eu entrei, já estava a temporada praticamente começando. Eles me explicaram ali rapidamente o que era o negócio e entrei para o timeshare. E aí, nesse período aí, uma vez que eu entrei no timeshare ali no Rio Quente, entrei de line, é normal. Line. E uma vez que eu entrei ali, aquilo acabou assim, né, entrando mesmo na alma, no sangue, porque de fato é uma profissão diferente, é um negócio diferente. Acabou me encantando muito todo o processo. E aí daí pra frente eu fiz minha carreira, né, dentro deste negócio. Isso 25 anos atrás, 91. 25 anos.
Então eu posso dizer assim que em alguns momentos eu tive aí a virada, né, essa mudança do ponteiro na minha vida. Uma delas foi justamente essa, em mudar a minha cabeça, sair daquele que eles falam que é a segurança da carteira assinada, do fixo, e vim para um modelo que era totalmente diferente assim, para mim. Vender 100%, você ter sua remuneração em cima de 100% daquilo que você produz, né? Então esse foi um dos pontos em que eu virei o ponteiro na minha vida, né? Praticamente dentro de sala de vendas eu exerci todas as funções possíveis. Buyer, closer, gerente. FTB, subgerente, gerente, diretor, aí depois prestando consultoria como responsável pela operação, até chegar um momento em que eu me tornei sócio lá da WAM, né? Mas, num dado momento em que a gente estava desenvolvendo um trabalho, o Freitas me convidou para poder assumir junto com ele a parte do timeshare, porque o Sapucaia tinha saído. E aí foi uma etapa em que eu comecei a prestar consultoria, né, sobre o timeshare. Então o Freitas cuidava da parte de financeira, de números e tudo, e eu assumi a parte da operação lá. Certo. E a gente fez esse trabalho de consultoria de timeshare para o Valdo, e aí em um dado momento o Valdo quis começar a vender as cotas lá no Marina, né? Eu acho que ele ficou um pouco receoso de misturar as coisas e acabou dando aquelas cotas para serem vendidas para os corretores tradicionais. Mas aí ele acabou tendo alguns problemas na época, acho que a velocidade de venda ou a própria qualidade da venda na época não estava aquilo que ele imaginava. E como a gente tinha feito um bom trabalho no timeshare para ele, acho que ele sentiu segurança de convidar eu e o Freitas a assumir essa operação, né? Então ele convidou a gente a assumir essa operação, a gente levou a operação de timeshare e multipropriedade durante algum tempo em paralelo, até que ele e nós sentimos segurança em seguir só com a multipropriedade. Até por conta que o número da multipropriedade ele praticamente esmaga ali o timeshare, né? A gente na época, a gente não era uma operação muito grande, sim, mas na época... Foi em 2008, 2009, vendia ali 2 milhões por mês, chegava na temporada, vendia ali uns 4, 5. Porque o mercado vendia, não era tanta coisa, né? Você pegava alguns plays muito representativos, como o próprio Rio Quente, o Beach Park, né? Entre outros. E aí, quando a gente entrou com a multipropriedade, a gente, assim, triplicou, quadriplicou o VGV, né? E aí o Valdo ficou louco, né? Quando ele viu os números. E aí começou tudo com esse processo. Então foi outra virada do ponteiro aí dentro da minha carreira, porque a gente vinha com o conceito do timeshare. A multipropriedade no começo ela era um pouco marginalizada, até por alguns consultores do mercado, que inclusive hoje estão trabalhando com a multipropriedade. E é natural, porque tudo que é novo, tudo que começa, né? A multipropriedade, na época que a gente começou, a gente teve que fazer uma coxa de retalho jurídico para poder trabalhar. Então, isso acho que acabou trazendo um pouco de segurança para esses consultores da época, né? Mas a gente continuou trabalhando, as coisas foram acontecendo. Foi quando o Valdo resolveu convidar a gente para ser sócio, né, criando a WAM. Isso já tinha vendido Marina? Já tinha vendido Marina, o Atrium. Em 2013. 2013, que foi quando o seu Benito convidou o Valdo para ir para a Olímpia, né? Aí começa a WAM. Uhum. Que até então a gente vendia em Caldas, mas vendia como consultoria, eu e o Freitas. Então vocês estavam como prestador de serviço, exatamente, gerenciando, cuidando de tudo. Exatamente. Inclusive algumas pessoas acham que a WM nasceu em Caldas, na verdade ela nasceu em Olímpia, né? Então foi quando a gente começou a vender o Olympia Park Resorts, aí foi um sucesso estrondoso, né? A gente vendeu muito mesmo, acho que o produto caiu assim no gosto mesmo do público de lá. A gente chegou a um mês de julho a fazer aí 1.860 vendas no único mês. E assim, 1.860 vendas no mês de julho. E foi assim uma loucura, o Olympia Park Resort, né? E aí depois desse boom que deu no Olympia Park Resort, já tinha dado um boom ali em Caldas com um projeto do Marine e do Atro, né? Que já tinha pegado bem. Aí as coisas foram acontecendo numa velocidade muito grande, né, cara? Então foram surgindo oportunidades em outros lugares do Brasil. A WM deixou de ser simplesmente uma comercializadora e passou a exercer outros papéis dentro do modelo de negócio.
até por necessidade. Então, por exemplo, a administração hoteleira. Hoje você pega uma bandeira de administração hoteleira tradicional, é óbvio que tem as suas exceções, mas via de regra essas administradoras chocam, né? Na hora de fazer a gestão do empreendimento, ela choca com o que é o dia a dia da multipropriedade, né? Então, é um dia a dia um pouco diferente. Acostumado com o proprietário, Isso, multiproprietário. perfeito, perfeito. E aí isso acabou fazendo com que a gente tivesse que assumir essa gestão também, né? Então a empresa, ela praticamente verticalizou, tendo todos os papéis do ciclo, né? Desde o projeto que era desenvolvido, a venda, pós-venda, administração, carteira e tudo mais. Então a empresa acabou se estruturando muito dessa forma, né? Em 2019 a gente teve o nosso pico de venda, que foi significativo, né? Em números de contratos. A gente... Só dar um passo aqui, né? Você sai de zero, vamos lá, assim, começou a empresa em meados ali de 2013. Isso. E ela sai, sei lá, de zero colaborador, cara, você, o Freitas e o Valdo, os 3 sócios. E aí ela monta e depois ela sai expandindo. Foi. Sai expandindo. Eu peguei ali, cheguei no final de 2013 ali. Participou aí do processo. E achei incrível, né? Esses bastidores ali que acho que as pessoas sempre falavam assim, mas você é uma agência, por que você tem tanto acesso? Que a gente participava de tudo quando eu ia vou com vocês para Olinda. Inclusive estratégico, né? Exato. E quando o Freitas pegou um papel e começou a riscar os 5 pilares e desenhar. E aí eu olhava aquilo tudo, assim, aquele brilho no olho, falava assim, cara, eu acredito. E a gente olhava tanto, depois a gente vendo aquilo saindo do papel, foi extraordinário, porque a gente sai, fala assim, uma empresa que saiu de 0 colaborador, 2013, começa uma empresa e em 2014, 15, 16, 17, começa a expandir, lança projeto no Brasil inteiro, chegou até quantos mil colaboradores? Diretos, nós tínhamos aí 3 mil, quase 4 mil diretos. Mas quando você coloca os corretores, né, e outras pessoas junto aí, quando nós fizemos a venda, já estava com 7 mil. 7 diretos e indiretos, Então, ela está bem expressiva, tanto que quando veio a pandemia, a gente penou muito porque a estrutura era muito pesada e muito grande, né? Então eram muitos acelerado, né? Sim, eram muitos hotéis que já estavam abertos e funcionando, então você tinha uma máquina muito grande de venda comercial muito pesada, por consequência, por trás disso você tinha custos muito elevados, né, de tudo isso. Mas conseguimos segurar ali, passar, como todo mundo, né? Passou, e aí nessa retomada pós-pandemia o turismo reagiu muito bem, isso acabou ajudando bastante, né? Então foi bem legal. Mas isso que você está falando foi bacana de você citar, porque foi muito rápido tudo, né, Wesley? Você participou bastante aí desse processo, desse 0 até quando nós vendemos, né? E até hoje a WM continuando. Mas em praticamente 10 anos a gente, né, fez 29 empreendimentos, né? 29 empreendimentos. Saiu... O pico de faturamento, você falou, de 2019, foi o quê? Quase 3 bi. 3 bi. De venda no ano, que foi quando foi o ano que a gente, em número de contratos, tá? Não em VGV, porque você concorrer com o dólar e com o euro é difícil, né? Mas em número de contratos, naquele ano, nós somos a empresa que mais vendeu no mundo. No mundo. Em número de contratos. Então, assim, isso acabou chamando a atenção, né, do mercado e do próprio fundo que adquiriu a WM. Mas foi uma fase assim muito, como a gente estava falando um pouquinho antes, né, de começar aqui, trabalho, é correria, é loucura, é estresse, é problema, não tem só coisa boa, não tem só ruim, mas também não tem só coisa boa, mas é bom demais, é bom você ver construindo, né. E o bacana o objetivo, né, de um podcast desse aqui é a gente saber dos bastidores, né? Eu vi, entendendo o detalhe. Eu vou dar um passo lá atrás, quando a gente faz o material e a gente realiza a CONAC. A famosa CONAC. CONAC, né, Convenção Nacional de Cotas Imobiliárias ali, que foi feita em Caldas, recebeu ali praticamente 600, 700 pessoas. Foi. Uma estratégia de lá no integração. Mesmo, né? Exato, porque tava entre lançar o segundo projeto em Olímpia e lançar no Price. Isso. Né, o projeto ali em Caldas. E aí vocês fazem um projeto com estratégia de expansão. Isso. Né, vamos convidar pessoas, vamos fechar, Exato. trazer os investidores de
de Porto Seguro, enfim, vários empreendedores ali. E aí eu lembro, e eu vou trabalhar esse pilar aqui no nosso podcast aqui, Mudando Ponteiro, o pilar liderança, né? Que eu falo assim, você é o cara que estava na linha de frente, liderando, formando times, trazendo e montando essa máquina, dando ritmo para essa máquina. Eu lembro de chegar na Conac, a gente tinha ido dormir quase 2 da manhã, montando palco, deixando tudo detalhe. Eu falei, não, cedinho eu tô aqui, só vou no quarto, 6 horas da manhã eu voltei lá. E aí, na hora que eu volto lá, você tava lá assinando certificados que você ia entregar. Eu falei, pô, isso não é uma máquina. Achei que eu cheguei a chegar Achei primeiro, que eu ia chegar, né? ia ser o primeiro a abrir aqui o centro de eventos e tava lá você. Vamos falar de liderança, André. Como foi essa formação? Porque eu entendo assim, a WM foi uma das pioneiras, ou a pioneira, que abriu o mercado, né? Que hoje dezenas de gerentes, subgerentes, closers, diretores, empresas que estão aí, se originou da WM. Ela formou muito o mercado, milhares de profissionais, mão de obra, igual você falou, centenas, milhares de pessoas, e que hoje estão seguindo suas carreiras, continuam no mercado, ou talvez até já saíram, mas que a grande maioria continua, porque é um mercado muito próximo, é um mercado de altos rendimentos. Como foi formar? Como é que é o DNA? Quando você faz um paralelo ali, o que você traz desses aprendizados? O que mudou o ponteiro? Fala assim, pô, isso aqui foi muito bacana, foi esse DNA, o que você buscava, como que foi essa formação? Porque teve muita gente que foi formada do zero, né? Porque você não tinha um estoque. Eu lembro de uma reunião que falava assim, pô, o nosso grande gargalo vai ser mão de obra. Verdade. Vai ser formação de profissionais, porque a gente não tem mão de obra no mercado tradicional. Até hoje né? Exato. E continua sendo uma dor do mercado a mão de obra. Fala sobre isso aí, você que formou tanta gente. Cara, isso é um tema legal de falar, assim, formação de pessoas, né? Eu acho que dentro do nosso negócio, talvez um dos que mais me emocionam, assim, mais me tocam, é você olhar e ver que uma pessoa chegou, às vezes com uma expectativa, às vezes até baixa e tudo, e você consegue preparar essa pessoa, formar ela e ver ela na prática desenvolvendo o trabalho que você gostaria de ver. E, obviamente, a consequência disso é que essa pessoa alcance ali, né, os objetivos dela, consiga ajudar a família, compre a casa dela, compre o carro dela. Então isso sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo e me motivava e até hoje me motiva a poder trabalhar formando pessoas, formando profissionais aí. Mas a gente, num dado momento, de fato, a gente ficou preocupado. Foi quando surgiu, inclusive, a UniWM, né, que foi uma ideia que o Freitas teve, fantástica, porque com a velocidade que a gente vinha de projetos sendo abertos e a dificuldade que a gente tinha de formação de pessoas, a gente falou, pô, se a gente não criar uma base de formação de profissionais, a gente não vai conseguir acompanhar as oportunidades que estão sendo estão chegando. Então foi quando a gente abriu o UniWM. Mas a questão da liderança que você está falando, Wesley, é assim, o que eu penso? Óbvio que liderança você exerce ela no dia a dia, todo momento é um momento de você exercer a liderança. Mas, de fato, o que vai fazer o diferencial, o que vai falar assim, pô, esse é o cara que lidera no momento de diferencial é na crise, cara. Então, quando aparece a crise, quando aparece um momento ali de dificuldade, né, onde você tem mesmo que ir para frente para mostrar o diferencial, é ali que a pessoa precisa exercer essa liderança, né? Até a gente costuma brincar que mar calmo não forma marinheiro, né? Isso é verdade. Né? A pessoa ser líder no momento tranquilo, vendendo, bacana, batendo meta, onde está tudo bem, onde tem dinheiro sobrando, maravilha. Mas ser líder em momentos de crise, né? Seja ele qual for, é que realmente é onde a gente vê o diferencial do profissional ali. Então isso a gente sempre procurou ficar muito próximo dessa base de liderança, porque formar líderes é muito mais difícil do que você formar os profissionais da base, né? Seja o captador, seja o Line, seja o Close, o FTB. Obviamente que é dessa turma que vai subir a liderança. Sim. Mas se você não tiver uma base de liderança boa, esse ciclo seu ele fica muito mais complicado, ele fica bem difícil. Então, o importante é você escolher pessoas que no momento chave de crise apareça a liderança e consiga exercer ali o que de fato precisa, né? Tem algo, você fala assim, por exemplo, o que o André
que com certeza desenvolveu, promoveu, trabalhou dezenas de profissionais ao longo desses 25 anos. O que é que o André sempre buscou na pessoa? O que não pode faltar? O que você fala assim, pô, essas pessoas, se eu der essa oportunidade aqui, ele vai, né, trabalhando com o conceito aqui do podcast, vai mudar o ponteiro da carreira dele, ele vai conseguir abraçar essa oportunidade e ir para um próximo nível. Essa pergunta é muito boa, porque assim, acho que a pessoa precisa reunir alguns itens, né, que são importantes. Obviamente, uma é paciência, né? Hoje as pessoas estão muito ávidas, sem paciência, elas querem conquistar as coisas de forma muito rápida, né? Então você vê uma pessoa às vezes entrando na empresa e com 6 meses ela já quer ser diretora de um negócio, né? Então acho que primeiro a pessoa precisa ter paciência e a outra é a pessoa saber o seguinte: coisas boas e ruins elas vão acontecer, seja na parte profissional, seja na vida, né? Então isso é uma certeza que a gente tem. Como essa pessoa vai responder a isso é o grande segredo da coisa, né? Então, do lado das coisas ruins, aconteceram as coisas ruins. Como essa pessoa respondeu a isso? Essa pessoa que responde de forma positiva, buscando solução, buscando, né, resolver, se colocando à frente, não esperando cair do céu, não ficando como vítima da história. A maneira como ela responde é que dita a diferença de um cara que vai, sabe, ter sucesso lá na frente, de um cara que não vai ter sucesso, que vai, né, ficar pelo caminho, e aquele que vai. Porque, assim, talento, muita gente tem, né? Talento, o esforço, né? Às vezes o cara não tem talento, mas tem o esforço. Mas a parte mental, ela é muito importante hoje, não só no processo do nosso trabalho, mas na vida. A gente vem sendo colocado à prova constantemente na vida aí, né? A pandemia, agora a situação lá do Rio Grande do Sul. Então, a todo momento nós somos colocados à prova. E a maneira que a gente responde a essas provas, né? E aí levando isso para dentro de uma sala de vendas, de uma captação, ou de um próprio projeto no geral, é que vai ditar de fato como que a gente vai se posicionar, né? Porque eu vi muita gente talentosa, espetacular, mas com pouco controle emocional, a cabeça totalmente perdida, não respondia nos momentos em que era exigido, tinha uma postura de vítima. Isso acaba não colaborando muito, né? Aí o talento fica para trás e aí às vezes as pessoas com menos talento elas se sobressaem por conta disso, né? Perfeito. Falando especificamente de multi, esses 29 projetos, o que não pode faltar um projeto de multipropriedade? Na sua vasta experiência, acredito que ninguém tem tantos projetos assim, né, de bagagem, de salas, de volume, de projetos, de sócios diferentes, estados diferentes, cidades diferentes, destinos diferentes. O que não pode faltar num projeto de multi, e o que tiver no projeto de multi, você fala assim, se tiver isso, não vai dar certo, ou a probabilidade, né? Vamos falar de estatística, a probabilidade daquilo não dar certo é grande. Tá. Vamos separar essa parte da multi, assim, o que não pode faltar primeiro? Tá. Bom, tecnicamente, Wesley, eu acho que muito pouca coisa atrapalha um projeto de multipropriedade, né? Talvez ali o fato de você ter um destino que ele não seja um destino turístico, né? Ou seja, você ir para um lugar onde você vai ter que construir aquilo como destino turístico, isso é um problema. Isso é uma grande barreira. Uma grande barreira. Não estou falando que ele não dê certo, né? Eu estou falando que o esforço, a energia, o dinheiro... O André hoje, que o André é investidor, o André é investidor para tomar uma decisão hoje, pegando esses 29 projetos que já fez, você já fala assim, não, aqui eu invisto, aqui eu não invisto, porque não tem isso. O que não pode faltar? Construir destino hoje não é uma visão... Não é o que você investiria. Não é uma visão nossa. Tem que ter o mínimo já de pegada turística ali, né? Mas se eu te falar que assim, o que mais atrapalha hoje nos projetos, em especial o que nós vivenciamos ali, porque você disse que lugares diferentes e sócios diferentes, eu acho que é justamente essa visão entre os sócios do empreendimento, né, e seja os consultores ou seja os comercializadores, né, porque tem comercializadora que é sócia do empreendimento, como a gente, essa diferença um pouco de pensamento entre eles acaba atrapalhando bastante, porque nós, por exemplo, como WM, a gente tinha uma estratégia que era em todas as operações você ter um sócio local, né? Então a gente...
Por que vocês não iam sozinhos? Vocês não davam conta de fazer sozinho? Dava. Ah, você não tinha dinheiro para comprar o terreno? Tinha. Mas não era uma questão financeira só, era uma questão estratégica. Você ter um sócio local em que ele tem acesso, em que ele tem ali um envolvimento né, com a região, isso, no nosso ponto de vista, era muito importante. E é isso fazer com que a gente abrisse mão da parte financeira para que pudesse estar mais tranquilo pouco ali naquela atuação. Só que, óbvio, as pessoas têm cabeças diferentes, pensamentos diferentes. O nosso negócio ele é um negócio muito específico, ele é difícil de entender, né? Ele tem algumas variáveis do negócio, do modelo muito diferentes. Uma coisa boba, por exemplo, era muito difícil explicar para um sócio da SPE que tinha captador que ganhava 30 mil reais. Né? Não entrava na cabeça do cara isso. Um captador ganhar 30 mil. Que tinha gente de sala de vendas ganhava 30, 40 mil reais. Na cabeça deles era um absurdo isso. E eu não estou aqui falando que o que não é, não estou aqui para julgar nem falar. O que eu explicava era uma função muito específica, que eram exigidas, né, 24 horas por dia. Estava ali no sol, na chuva, né, por produção. Por produção. Se ele recebia aquilo é porque ele mereceu. Então, assim, você tinha algumas particularidades, e aí eu peguei um exemplo, mas você tinha um monte, em que essa condução do dia a dia, né, entre os parceiros era uma coisa que desgastava às vezes, né? Então, assim, no aspecto do que não fazer, sempre procurar desenvolver uma parceria, uma sociedade com alguém que tem um pouquinho ali da mesma visão. Eu acho que diversificar a opinião ela é importante, né? A unanimidade é burra, né? Como dizia Nelson Rodrigues, então eu acho que é importante as pessoas pensarem diferentes. Isso é fundamental. Mas se você souber usar isso da maneira correta, né, a favor do projeto e tudo. Quando você pega pessoas que têm uma visão muito diferente, ego, tem uma série de outras circunstâncias, acaba pesado demais esse processo, porque o negócio da multipropriedade ele já não é fácil, naturalmente, normal. Se estiver tudo bonitinho, você sabe que ele já não é fácil. Então, se você for colocando pontos aí que forem pesando nesse processo, vai dificultando ainda mais. Então, acho que uma sugestão que eu dou é sempre olhar ali com quem que você vai caminhar, com quem você está parceirando, né, qual que é o jeito da pessoa. Eu acho que a gente teve belos exemplos dentro da WM, tiveram outros exemplos que não foram muito legais, assim. E óbvio que a gente sempre trabalhou muito forte, todos os projetos deram resultado, foram um sucesso, mas de fato aqueles em que a gente conseguiu caminhar com uma parceria um pouquinho melhor, né, menos estressante ali, eles foram de resultado melhores. Então isso é uma coisa que precisa ficar atento, na minha opinião. Então, sociedade, que mais? Qual outro atributo que você colocaria, né? Escolher o sócio certo, que tenha a clareza ou abertura para entender também o modelo de negócio, né? Ter um conhecimento. O que mais fala assim, para investir, você falou, não invisto, hoje o André Ladeira, investidor, não investiria no desenvolvimento de um destino e para investir, teria que buscar o sócio certo, né? O sócio estratégico. Outra coisa que a gente hoje, pela experiência que a gente teve, e aí eu estou olhando com um boné de participando da SPE. Sim. Né? Não como consultor ou como só comercializadora, porque como consultor e como comercializadora é sempre muito bom você ter um projeto, por exemplo, de VGV enorme, de muito apartamento, é maravilhoso. Mas olhando como incorporador, não vou falar que não entraria, mas hoje a gente pensaria bastante em entrar em projetos muito grandes. Então hoje, finalizando, né? A gente estava conversando um pouco do No Compute, finalizando o nosso No Compute. Vamos retomar aí as atividades? Vamos pensar em coisas menores, mais práticas e rápidas, né? Onde não necessite de uma estrutura comercial tão pesada, tão grande. Então isso é uma coisa que a gente já vem conversando, já vem pensando. Isso não quer dizer que também que surjam oportunidades boas, você não vai aproveitar, né? Mas essa é uma premissa que eu acho que a gente vai buscar. Menores. Tem um número, né, na sua cabeça, assim, abaixo de X unidades? Tem uma referência? A gente teve uma experiência muito boa lá em Gramado com o Chateau. Né? O Chateau foi um projeto, se não me engano, de 56 apartamentos. E que, cara, ele, em termos de rentabilidade, foi
muito melhor do que o Golden, né? Que tem 300 e tanto. Não estou falando do valor nominal, estou falando da rentabilidade em percentual. Ela foi muito melhor. Foi um projeto em que a gente não teve espada no pescoço o tempo inteiro, por causa de tamanho de obra, essas coisas. O valor do metro quadrado era muito bom. Então foi um projeto que serviu de referência. Mas acho que hoje um projeto aí de 100 apartamentos, 120 no máximo, acho que está um tamanho tranquilo. Entre 80 e 120, eu acho. Tem um... Esse é o que fazer, né? O que precisa. E o que não fazer. O que não fazer é não buscar esse sócio. Não é. Esse sócio... O que não fazer é não acompanhar a operação. É não ter gente boa. É não buscar solucionar o problema rápido. Né? Aí é o básico, arroz com feijão. Porque se você não tiver gente boa, Wesley, é muito complicado. O peso vai ficar todo em cima de vocês que são donos, dos sócios. E aí ninguém vai dar conta de carregar o piano sozinho nessa história. Então, pessoas lá no front, lá na ponta, que sejam muito boas para poder tocar a operação, isso que é importante. Então, não deixe de ter pessoas boas, né? Os problemas, quando surgirem, resolva rápido, porque esse problema não vai ser o último. Vão aparecendo outros. Deixa acumular, né? E aí, se você acumula, às vezes, vários problemas pequenos, eles se tornam problemas muito grandes. Então, acho que isso é importante. E aí, eu estou falando de problema, seja dentro de operação, seja na parte, né, da SPE, seja na construção, na obra, seja num pós-venda, seja onde for o problema, porque a operação ela tem vários pilares, né? Voltando nos pilares, né? Sim. Então, não deixe esses problemas tomarem proporções maiores. De forma resumida, acho que é isso, porque o restante não tem muito segredo aí no que tocar. Não. Entrando em alguns pilares aqui desse modelo da WM ou da Multi em si, um dos pilares é a comercialização. Sim. Quais as oportunidades que você enxerga da comercialização? Né? Todo mundo fala muito, primeiro, a WM, você acredita no formato consultoria, a WM verticalizou e acreditou no formato... eu sou comercializador, sou incorporador, faço tudo, faço 360. Sim. Você acredita nesse formato da consultoria? Eu acredito. Eu acho que depende muito do que o empreendedor está buscando. Né? Então, assim, teve negócios que na WM nós deixamos de fazer porque o empreendedor não queria sócio. Né? Ele queria apenas uma consultoria, não era o nosso mote, não era o nosso modelo. Então, acabou não dando certo. Então, eu acredito que, dependendo do que o empreendedor quer, eu acredito muito na consultoria. Acho que a gente tem profissionais muito competentes aqui no Brasil, com experiência, com bagagem. Então, eu acredito na consultoria. Acredito no modelo de comercialização, né, em que hoje no Brasil a gente percebe que as comercializadoras estão seguindo por dois caminhos, né? Um é aquela comercializadora tradicional, que é como era da WM, onde a WM assumia todos os custos e todos os riscos daquela operação. Óbvio que, por consequência, isso era um pouco mais caro, né, para o empreendedor, mas, em contrapartida, o empreendedor não precisava se preocupar com absolutamente nada. E tem algumas comercializadoras hoje que estão seguindo um modelo um pouco diferente, onde a parte dessas responsabilidades, desses custos ficam para o empreendedor. E aí a comercializadora fica com uma parte dessa responsabilidade. Aí, obviamente, o custo é menor. Então, eu acredito nos dois modelos. Vai depender muito do que o empreendedor está buscando, do que ele quer, né? Muito se fala assim da comercialização como um vilão. Na verdade, ele é o segredo, mas também ele se torna um vilão pelo custo, né? Daí porque vai desencadear cancelamento, os custos, né? Você fala, como é que pode o captador, fulano, Beltrano, ganhar 30, 40 mil reais? Qual, desse aprendizado, dessas milhares de profissionais que você teve ao longo de todos esses projetos, quais são as oportunidades que você enxerga hoje na comercialização? Para reduzir custo ou para aumentar a eficiência? Não necessariamente reduzir custo, mas aumentar a eficiência. Eu vou te dizer que o mercado de comercializadora, eu vejo que ele está com um problema hoje. Né? Eu vou te dizer por quê. Justamente por faltar mão de obra, é um mercado em que tem uma mão de obra muito cara. E é um mercado que ele é concorrente, ele tem muita concorrência, né? Então, assim, hoje o profissional pode estar aqui,
Mas surgiu uma oportunidade amanhã do cara ter um mínimo maior, uma comissão maior, alguns benefícios a mais, e o cara sai mesmo, ele não fica. Hoje é difícil você ver uma pessoa que ela, vou colocar aqui entre aspas, tem amor à camisa. Sim. Muito difícil. Tem, não estou falando que não exista, mas a maioria... Mas é desafio, né? A maioria é o passe, né? Sim. A maioria é o passe. E isso faz com que você aumente os custos da comercializadora, normal, porque, por exemplo, o empreendedor que vai contratar o Wesley, ele vai contratar o Wesley com o objetivo, acreditando que o Wesley vai oferecer o que há de melhor de mão de obra para vender o produto dele. E aí você vai para o mercado para buscar essa mão de obra. Quando você vai para o mercado para buscar mão de obra, você se depara com a realidade, onde você tem profissionais que têm um valor agregado alto, né? E aí isso acaba fazendo com que a comercializadora, porque mão de obra é um dos itens da comercializadora, né? Por trás disso você tem vários outros custos, né? Sim. Então você tem brindes, você tem estrutura de carro, você tem estrutura de funcionário, tem uma série de outras coisas. E aí é normal que quando você junte, porque a comercializadora ela precisa pegar todos esses custos e ainda sobrar um dinheiro para ela. Tem margem. Ela precisa ter a margem dela. Então tem que fechar. Exatamente. E aí é natural o dono do empreendimento, que está lá do lado da SPE, e aí eu estou colocando agora também o boné da SPE, que olha lá chegando notas para emitir no final do mês de valores que assustam ele. Aí eu volto naquilo que eu te falei. É difícil mesmo o empreendedor entender isso, porque a multipropriedade é tudo muito over, né? Então, do mesmo jeito que você pega um apartamento que ele custa 500 mil e você vende ele a 1,5 milhão, por trás disso a estrutura também acompanha esse custo, né? Mas eu acho que há oportunidades e brechas de serem repensados alguns modelos, algumas formas de serem feitas as coisas. A gente já dentro da M, porque nessa negociação que a gente teve lá com o fundo que comprou, a gente ficou com os empreendimentos em Caldas, né? E está sendo muito legal isso, porque esses 3 empreendimentos que a gente pegou em Caldas, Wesley, eles eram os patinhos feios da WM na época, sabe? Então eram empreendimentos que tinham baixa ocupação, que não olhavam muito para ele, que não davam lucro. E do momento em que a gente assumiu que era nosso, é aquilo que é nosso, cara, o foco que a gente deu são empreendimentos que dão lucro, que têm uma ocupação boa, diária boa. Então, assim, mudou o contexto dele no foco. E a gente está usando esses empreendimentos em Caldas como uma espécie de laboratório para poder repensar algumas coisas sobre o produto, sobre a forma de vender, sobre a forma de abordar, de captar. Está sendo muito gostoso ver essas tentativas, né, de erro e acerto, mas está sendo super válido. Mas olhando para o mercado da comercialização, eu acho que todo mundo precisa repensar aí, pensar um pouquinho fora da caixa, senão os conflitos entre SPE e comercializadora e também consultoria, né, porque acontece muito, eles vão continuar existindo aí, né? Então acho que todo mundo precisa repensar um pouquinho aí algumas coisas. Vamos lá. Entrando... Vamos pensar. Você chegaram a ter uma base de quantos mil clientes, André? Cara, deixa eu lembrar aqui de... aproximado, tá? Esse número não é exato, mais de 100 mil, 100 e poucos mil. Mas como você tinha algumas vendas que tinham CPF, né? Às vezes compra 1, 2, 3 cotas, né? Porque lá na WM a gente limitava, né? A quantidade de cota por CPF. Esses 100 mil, mais ou menos, acho que eles viravam uns 80, 70 mil. Né? Então... Pensar numa base ali de 70... Qual que é a sua visão hoje? Que a visão que você tinha, essa visão mudou, por exemplo, esse tempo depois. A venda foi quando, WM? Agora em 2020... Final de 2021, início de 2022, eu acho. Então tem 2 anos e pouquinho aí da venda. Esses 2 anos, ou depois, vamos falar assim, dessa venda e hoje... Como que você teve alguma mudança no pós-venda? Como que você está olhando o pós-venda para frente? E o que são os aprendizados? Sim, com certeza. Ou mudar no produto, ou no speech, ou o que você pensou e falou assim, cara, eu vou fazer diferente nos próximos isso. O que seria? Assim, tem que pegar o ouro mesmo. Tô vendo todo mundo. Eu vou deixar o ouro guardado, não vou entregar aqui não. Até porque deve ter gente que está pensando nisso também. A gente tem profissionais muito bons no mercado e todos eles, com certeza, estão buscando aí, né, novidades, repensar o produto, repensar o trabalho e tudo mais.
Mas óbvio que a gente vem trabalhando, né? Primeiro na maneira diferente de se abordar, né? Da captação de se abordar. Você olha, o Wesley, esse modelo que a gente atua, né? E aí estou me colocando dentro, né? Da forma como a gente trabalha. Esse modelo já faz 70 anos, 50 anos que esse modelo acontece, que é o quê? O captador vai lá, aborda, leva na sala, o line entra, faz a apresentação, o fechador fecha. Mesma coisinha. Cara, isso é uma coisa que me incomoda tanto, mas muito mesmo, numa proporção muito grande. Com esse tempo, né, que a gente está no compute, que acaba no ano que vem, acho que no final do ano que vem, foi muito bom para nós, para que a gente pudesse repensar muita coisa, né, todo o processo, pensar muita coisa que aconteceu dentro do timeshare, dentro da própria WM, sobre produtos, sobre forma de trabalhar, e foi aquilo que eu falei, acho que a gente está usando agora o modelo nosso lá para poder fazer alguns testes e algumas coisas. Então a forma de abordar é uma coisa que a gente já vem trabalhando de maneira diferente, né, tentando usar um pouco mais de tecnologia, tentando usar atrativos para que essa abordagem ela seja cada vez menos invasiva, que ela seja mais passiva. No lado de dentro da sala de vendas, a gente vem querendo desenvolver também uma parte mais tecnológica, usando um pouco mais de inteligência artificial, né, usando um pouco mais de avatar, usando algo que possa prender um pouco mais a atenção da pessoa, né, sem que seja aquele mais do menos. No pós-vendas também, a ideia é que a gente desenvolva aí, todo um processo de atendimento, de acompanhamento através com a inteligência artificial. Já existem várias ferramentas que, né, hoje no mercado que podem contribuir com isso. Mas óbvio que isso são coisas que a gente busca e pretende, mas a gente precisa sempre caminhar olhando para o resultado, né? Então você não pode virar a chave em tudo isso achando que vai... então a gente vem fazendo teste, muda, avalia, vê, acerta. Outra coisa que vai ser muito importante, a gente vem fazendo, a gente já tem um programa de inteligência artificial, não é nosso, tá? Esse é um produto solução que vocês do mercado, em que antes da gente entrar em algum local, então, por exemplo, a AM hoje ela investe em negócios que não são de multipropriedade também, né? Então a gente é sócio de clínica de odontologia, de empresas de eventos, de shows, agencia artistas, então tem uma mega... para falar dessa pauta aqui, empreendedorismo. Outras empresas que a gente segue. E a gente, toda vez que vai entrar em alguma cidade com esses negócios, a gente coloca essa ferramenta de inteligência artificial para ela fazer uma varredura dessa região, entendendo todos os aspectos sociais, econômicos, né, de vida, de uso, de tudo. E essas informações vêm sendo importantíssimas para a gente tomar as decisões. E é uma ferramenta que, com certeza, a gente vai utilizar ela numa possível retomada da multipropriedade. Porque ela vai facilitar muito ali a leitura de algumas coisas que antigamente a gente não tinha. A gente tinha mais no feeling, né? No feeling, ou numa pesquisazinha que você fazia com um captador que você mandava e tudo. E hoje não. Hoje a gente quer ter o máximo de informação possível para que a gente possa errar. A gente sempre vai errar, mas errar menos, né? Vamos dizer assim. Bom, André, pegando essa pauta que você falou de empreendedorismo, como que... Desde a WM, vocês já estavam diversificando ou isso foi depois da venda? Sim, não, desde. Um pouquinho antes da gente começar esse processo da venda da WM, foram surgindo algumas oportunidades de negócio ali, em outro lugar e tudo, e o Freitas a gente sempre com muito foco, querendo manter ali, né? Mas chegou num determinado momento que essa negociação com o fundo foi tomando uma seriedade maior, né? E aí o Freitas nós pensamos, poxa, por que a gente já não, né, investindo em outros negócios e tudo? Porque se vender, beleza, a gente já está com outra empresa rodando, se não vender, você põe um CEO lá, ela toca, a gente continua aqui fazendo o nosso trabalho. E aí foi quando surgiu a AM, né, onde a gente investiu e aí na clínica de nutrologia, depois nós fizemos investimento na rede de odontologia, né, então hoje são duas marcas que nós somos sócios, que é a do Rio do Lasmar, que é um dentista que atende mais uma classe de clientes mais elitizado.
foi o dentista que atendeu o Bolsonaro aqui em Goiânia, né, com o Caiado e tudo. E a gente tem uma clínica mais para classe B, assim, que é o IBO, né, o Instituto Brasileiro de Odontologia. Então, nessa fase aí a gente foi ramificando esses investimentos, né? Então, hoje a gente tem, desde a área de saúde, como artista, empresa de evento, tem uma tese assim de diversificação dessa não, diversificação? Não tem nada específico assim, esse modelo. Nisso, não. As oportunidades foram surgindo, a gente foi avaliando elas, né? E aí a gente foi entendendo que cada oportunidade fazia sentido para poder seguir. Então não tem muita aquela área nós não vamos mexer. Cara, se for uma área que fizer sentido, a gente consegue entender o mínimo possível daquilo, né? Porque você não vai entrar num negócio que você fica perdido totalmente, né? Então, vocês entendem de odontologia? Odontologia não, mas gestão a gente entende. Então... E venda de impacto? Faz venda de impacto na odontologia? Faz. A gente... Nessa entrada nossa... Eu remodelei, tá? Eu chamo de venda de alta performance. Eu não gosto da venda de impacto. É verdade, né? Mas nessa entrada nossa a gente reformulou essa área comercial, implantou algumas coisas, né, que eu acho que cabem, tem coisas que cabem, coisas que não cabem. E assim, o resultado foi maravilhoso, cara. Posso te dizer, muito bom mesmo. Então, quando você pega o que era vendido no ano, o que é vendido nos anos seguintes, é impressionante a diferença, assim. Percentuais muito elevados de diferença. Então, a gente acabou levando um pouco da nossa expertise ali, né, do negócio para os outros negócios também. E, cara, tá sendo muito, assim, um momento muito gostoso, assim, sabe? De empreender em coisas diferentes e descobrir coisas diferentes. Aí. E como que tá? Você falou para mim que você tá empreendendo fora. Sim, fora do Brasil, estamos em Portugal. Portugal já era Como é que é empreender em Portugal? Então, vamos falar sobre isso. Já era um sonho da WM, né? Na época, a gente internacionalizar. Então, a gente já vinha conversando com o empreendedor em Portugal, mas aí veio a pandemia, a gente colocou o pé no freio. Orlando também, a gente já vinha conversando, colocando o pé no freio. E aí, o que ficou para nós, né, depois da WM, foi a vontade. Né? E a gente, inclusive, até hoje, a gente tem um terreno em Orlando lá, né? A gente tem um projeto aprovado para algumas casas lá, né, pra gente, e a gente está numa fase de discutir, de pensar o que fazer com esse terreno. Então a gente ou vende o terreno ou dá sequência no projeto que é a construção de casas, mas não é para timeshare nem multipropriedade, de casa tradicional. Então a gente está na fase de fazer essa análise. E aí surgiu uma oportunidade de ir para Portugal. A gente foi lá conhecer o projeto, conhecer o português que estava, né, querendo fazer o trabalho. E gostamos do que nós vimos e acabou dando certo e nós fomos para lá. O projeto ele começou de fato no carnaval desse ano, né? Foi quando a gente conseguiu desatar os nós e tudo. Eu costumo dizer que se eu não morrer do coração com esses portugueses agora, eu não morro mais, Wesley. Eu vou te falar, meu Deus do céu, cara. Todo mundo vai assistir isso aqui. Não, fiquem sabendo. Tudo que o povo fala de burocracia, de lentidão, do jeito, cara, é 1000 vezes mais. É mesmo? Nossa, é muito, 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 muito difícil, né? Mas ao mesmo tempo, por ser muito difícil nesse aspecto, né? Porque realmente é complicadíssimo, você tem o outro lado que são o lado das oportunidades, né? Sim. Então, nós... como enxergar o problema, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, tem as dificuldades de fato, né, eles são muito lentos. Pra você ter uma ideia, a gente atrasou o projeto para ser lançado em quase 90 dias, por conta de papel, de coisa que volta, que não sei o quê, de umas coisas assim, realmente, que são difíceis de acreditar no século que nós estamos. Mas, enfim, é o país deles, a gente precisa respeitar, né, a maneira de seguir, a forma de enxergar as coisas, e nós que precisamos nos adaptar a isso, né, que é o que a gente está fazendo. Então, o projeto tem pouco tempo, a gente ainda está na fase de adaptação. O que é o projeto em si? O projeto, a gente comprou alguns chalés, né, são chalés de madeira, estilo suíço. Lá onde nós estamos é uma região de neve, né? Não neva o ano todo, lá neva de dezembro a abril. Perto de onde, André? Ele fica 2 horas de Porto e 2 horas de Lisboa. Mas ele está mais próximo à fronteira da Espanha. Está bem colado na fronteira ali da Espanha, né? Fica na região nordeste, assim.
Então lá é uma região de neve, então esses chalés lá a gente adquiriu, reformou esses chalés e desenvolvemos o projeto da multipropriedade, que em Portugal eles chamam de copropriedade, né? Que inclusive foi bacana, porque do mesmo jeito que a gente colaborou aqui no Brasil para poder desenvolver a lei, para poder desenvolver, né, todo esse arcabouço aí da multipropriedade aqui, lá a gente também teve que fazer isso, porque lá não tinha essa lei. Então a gente teve que sentar ali, lá com os representantes, fizemos, né, as reuniões, explicamos tudo e construímos um embasamento para que pudesse ser desenvolvida e feita essa venda da copropriedade. Então soltamos o produto agora, tá funcionando, já fizemos algumas vendas. Estamos numa etapa agora aí que agora acabou, né, o inverno, então ele vai entrar numa outra fase da região, que é uma fase de região de mais turismo ecológico. Lá tem muita cachoeira, muitos rios, né? A natureza é muito bonita. Então a gente ainda está numa etapa assim, de entender e se adaptar, né? A venda para o português não é fácil. É uma venda... E o produto é 100% focado para venda para português, não? Não, a gente já teve venda para brasileiro, já vendemos para português. Essa fase agora que está entrando, agora que é julho e agosto, que é um verão na Europa, tem muito inglês, muito alemão que vai para lá, né? Então há uma expectativa de vender para esse público. Então, assim, está sendo uma experiência muito bacana, mas não é fácil, tá? Então, internacionalizar, colocar o produto lá, não é fácil. Conseguir mão de obra, por exemplo, lá é muito difícil. Então, a gente teve que levar basicamente a equipe inteira do Brasil. Nossa. E a turma tá sofrendo para se adaptar, cara. Sabe, porque quando fala português, mas é a mesma língua e tudo, mas assim, mentalidade, a forma de enxergar as coisas, o jeito, é muito diferente. Então, até você se adaptar a essa fase, você se entender como que a coisa caminha, sim, leva um tempo. E é a fase que nós estamos agora, né? Mas é muito gostoso, assim, essa experiência, sentir tudo isso. Inclusive, a gente já está conversando com mais outros 2 players lá de Portugal, porque a gente tem uma estratégia que é a de a gente estar setorizado ali um pouco no Nordeste, que é neve. Então a gente vai conversar com outro player que está ligado a vinho e um lá em Algarve que está ligado à praia. Então a ideia é que a gente feche esse ciclo em Portugal, onde a gente ofereça os 3 tipos de produto para os nossos clientes, né? Então, mas ainda estamos engatinhando lá, né? Vamos ver como que vai ser. São quantas unidades? A gente assinou um contrato com eles inicialmente de compra de 2, depois mais 5, totalizando no final vai dar 12. 12 né? unidades. 12 chalés. Só que lá tem oportunidade de aquisição de hotel, tem aquisição de terreno. Então, lá a gente entrou lá com o propósito de ser um projeto de médio para longo prazo, não foi de curto prazo, né? Mas agora que começou, que a gente vai sentir mesmo se tudo vai transcorrer como a gente está imaginando, porque está sendo um aprendizado muito grande lá, cara. Muito bom. André, é engraçado a gente falar de legado, né? Parece que legado você deixou de existir, né? Não, mas eu tenho convicção assim, que vocês deixaram... Quando eu falo vocês, falo o DNA de vocês. Sim, claro. Na história da multipropriedade. Porque eu falei isso em alguns momentos, em alguns eventos, tudo, que eu falava... que é o preço da inovação, né? Você imagina que você começa a inovar lá, 25 anos atrás, mas se você for estudar hoje, a lei tem 5 anos. Você fala, pô, eu trabalho há 25 anos com isso, eu trabalho há 15 anos vendendo multipropriedade, pelo menos desde 2009 para cá, 99 com timeshare, e em 15 anos a lei tem 5. Então, é o preço da inovação, né? Sim. Esse futuro... igual você falou, participou da lei, teve toda essa estruturação, mão de obra e tudo mais, tem um legado. Como é que você enxerga esse legado, assim, dessa fase WAM? Como é que você enxerga hoje? Como é que você enxerga o futuro do mercado? Os players, as pessoas que você formou, as pessoas que você contratou do zero e está hoje, talvez, comandando projetos. Sim. Como é que você enxerga esse futuro e esse legado... que não só você, mas sim, como Freitas e o Val, né? O legado da WAM no mercado. Sim. Wesley, eu acho a palavra... Como é que é essa reflexão? Então, eu acho a palavra legado muito, muito pesada, né? Ela traz muita responsabilidade, assim. Eu vou mudar um pouco a palavra. Eu entendo, assim, que a gente contribuiu, né, com alguns aspectos importantes no mercado. Entre eles, né, a gente... desenvolver aqueles pilares, mostrar como os pilares são importantes para o negócio, porque como
lá no começo nós somos um dos poucos players em que a gente, de fato, vendeu, entregou o hotel, operou ele. A gente conseguiu entender muita coisa na prática, né? Obviamente a gente acertou e errou, faz parte do processo. Então eu acho que a gente conseguiu contribuir no mercado sobre, acima de tudo, essa questão de um caminho a ser seguido, né? Eu lembro que na época a gente ia na Adit, a gente falava dos 5 pilares, ou falava de algumas coisas, a gente era apedrejado lá nos painéis lá. E hoje muitas pessoas, muitos empreendedores estão seguindo isso. Às vezes nem adotam muito o nome como 5 pilares, mas quando você vai olhar conceitualmente ali o projeto, está sendo aplicado aquilo. Está sendo aplicado aquilo. Então eu acho que assim, foi um mérito bacana de ter deixado aquilo no mercado, né? Sobre o futuro, assim, hoje a gente está muito concentrado em fazer o nosso trabalho com os negócios que estão abertos, né? Que já existem lá na AM. Esses 2 projetos de multipropriedade que nós estamos, que são o de Caldas e o de Portugal, como eu te disse, eles são projetos em que a gente vem usando, entendendo para algo lá na frente, caso volte a acontecer. Caso volte, não vai voltar a acontecer, porque com essa quantidade de tempo de trabalho que a gente tem, é muito tempo trabalhando num negócio para você simplesmente, né, sair. Então, obviamente, a gente precisa respeitar esse no compute, que termina ano que vem, acho que é ano que vem. E aí depois a gente vai pensar com calma, né, em como seguir, no que seguir, aquilo que a gente estava conversando um pouquinho mais cedo, essa experiência toda que a gente vivenciou na WM, ela vai servir agora para a gente entender qual que é o nosso momento de vida, nossos momentos profissionais, né, e enxergar, vamos seguir na multipropriedade ou no timeshare? Vamos, mas de que maneira que nós vamos querer seguir nisso, né? Então acho que vamos deixar terminar um pouquinho o tempo aí do que tem do... E abrindo um leque, assim, como que você enxerga o futuro da indústria? Vamos falar assim, você faz parte do segmento, faz parte da indústria, é um grande ator ali, protagonista, mas como que você enxerga o futuro hoje com a resiliência que a multipropriedade tem que ter, com as crises, com pandemia, sim, com obras, com projetos, talvez com projetos que não deram tão certo, enfim... Como que você enxerga hoje o futuro? Como é que você olha os próximos 5, 10 anos aí, por exemplo, a multipropriedade? Wesley, eu sou um otimista. Quando eu olho, né, para a multipropriedade, eu vejo com bons olhos o mercado. Eu acho que o mercado já vem demonstrando na prática crescimento ano após ano. Mas mesmo sendo otimista, eu sou um crítico num aspecto que eu acho que o mercado, né, e aí estou me incluindo dentro dele, como você disse, não estou só apontando o dedo para as pessoas. Eu acho que nós precisamos, todo mundo, sentar e repensar algumas coisas do mercado, porque senão a gente vai colocar em risco o negócio lá na frente, né? Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Acontece muito isso, né, de pequenos investidores aparecerem na Adit, e normalmente são pessoas que estão numa condição às vezes difícil, né, precisando, tem um ativo ali, precisando recuperar esse ativo, e aí aparece alguém com uma planilha e mostrando, cara, ó, você vai ganhar tanto. Tá cheio de histórias como essa, vocês sabem, né? Quem está ouvindo sabe, de que aí o cara esperançoso vai ali, entra e no final a gente sabe, às vezes, tem projeto. A planilha está bem diferente. A planilha. Então, assim, a gente sabe que tem negócios que dão certo, mas a maioria, nesse aspecto, às vezes dá errado, porque às vezes o cara não tem um recurso para poder bancar, para poder colocar no que precisa. Esse é um ponto que eu estou colocando, que eu acho que o mercado ele precisa ter um pouco mais de bom senso em receber, em explicar aquilo ali para aquele empreendedor, mostrando que nem sempre é às vezes daquele jeito que está sendo mostrado, né? Sim. Porque isso vai acabar manchando e atrapalhando um pouco o mercado. Então, sim, tem vários itens que eu acho que a gente precisa repensar, né? Acho que agora que as empresas começaram a entregar empreendimentos, agora que você vai enxergar quais são os problemas do pós-venda, né? Ou seja, pós-entrega. E aí eu acho que em cima disso a gente tem uma bela oportunidade de poder repensar uma série de coisas, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com o timeshare no mercado brasileiro, né? Que é um produto sensacional, mas por um bom tempo ficou queimado.
Ainda hoje você tem uma certa rusga, né, dos clientes, mas com o trabalho que o Rio Quente fez, que o Beach Park fez, com outros grandes players que fizeram no mercado, né, fazendo um trabalho mais sério, acabou ajudando a mudar. Então eu acho que agora, multipropriedade, se a gente não tomar cuidado com alguns aspectos, a gente pode colocar um produto que é maravilhoso, uma oportunidade que é maravilhosa para o cliente, para o próprio empreendedor também, mas a gente pode acabar estragando isso adotando algumas ações assim que, de fato, acho que não são legais. Boa. Pra gente caminhar pro final aqui, fazer um bate-bola com você. Dicas. Vamos falar assim, dicas. Eu vou bater alguns assuntos. Praça. Qual foi a melhor praça? E qual foi a praça que você não faria mais, não investiria? Cara, a melhor praça é complicado, viu? Porque a gente teve tantas praças que foram boas, cara. As melhores. Gramado foi ótimo, Olímpia foi maravilhoso. O próprio Caldas Novas, as pessoas marginalizam muito Caldas. Mas Caldas Novas, cara, ano após ano, vende, tá lá, então é uma praça muito boa. Porto Seguro foi uma praça muito boa nossa também. Então, acho que essas foram praças que se destacaram, assim, que realmente fizeram um fluxo, um volume de venda diferenciado, sabe? Cada um com a sua particularidade, né? E as praças mais desafiadoras, vamos falar assim? Cara... Não vou falar as piores, não, as desafiadoras. A gente teve uma operação que foi bem difícil, que foi a de Espírito Santo, né? Que foi a Pedra Azul, que era uma operação que ela praticamente funcionava só ao sábado, né? Então foi uma operação muito desafiadora ali. Eu acho que as outras operações elas estavam dentro das dificuldades que eram normais, assim, né? Então, mas essa foi em específico, foi bem, bem complicada ela. E a gente acabou conseguindo se reinventar ali, entregar o resultado, o empreendedor ficou satisfeito e acho que foi bacana, né? Mas foi muito difícil. Não, muito bom. Pra gente, vamos pensar o seguinte, o André sai de assessor do AIB ali, e aí se torna sócio da maior comercializadora do mundo, das maiores companhias, né? A WM chegou a ser listada entre as maiores companhias, né? Que tava naquela, acho que teve uma lista que eu lembro. Foi a das melhores empresas do Brasil, né? Melhores empresas do Brasil. De receita, acho que de EBITDA na época. Isso. Saiu na Você S.A., se eu não me engano. Foi. Então eu lembro de um império. Enfim, vocês construíram um império. Qual que é pra gente caminhar aqui pro final, vamos falar que o empreendedor, André, que tá assistindo, quem tá assistindo? Não sei quem tá assistindo. Eu sei que esse material vai ser compartilhado por centenas, milhares de pessoas. Que as pessoas... Porque o meu objetivo com esse podcast é, de fato, trazer quem já fez. Sim, eu quero sempre que quem sentar nessa cadeira, quem foi lá e fez. Não é a pessoa tá contando história, né? Porque a gente sabe como é que é o palco de eventos, a gente sabe como é que é aquela pessoa que foi lá, o empreendedor de palco, né? É verdade. Você fala assim, não, vai lá. Fecha uma mesa ali, mostra ali, vai lá, mostra o que é o negócio. Põe um tijolo ali, né? Me explica, dá um papel em branco, explica. A gente participou ao longo desses últimos anos, eu empreendendo lá de cá, tendo muito contato com todo tipo de pessoas, e as pessoas falam, eu fiz tal projeto. Aí a gente ia olhar e falava assim, aí hoje eu tenho algumas perguntas para falar, fala assim, cara, teve pessoas que participaram de alguma reunião e falam que fizeram. Sim, porque ele participou da reunião. Ele estava no convite, ele estava no invite, ele estava copiado no e-mail, mas se você perguntar para ele como que ele faz, ele não sabe. Ele não sabe explicar, ele não sabe a estratégia, ele não tem conhecimento de causa. É aquela tese assim, não, fala 15 minutos por esse assunto aqui, você vai entender 30 minutos sobre esse assunto, você vai saber se a pessoa é entendedor daquele assunto, ele sabe com propriedade o que ele está falando, ou ele simplesmente... É assustador quando você abre o Instagram ou o LinkedIn, que você vê a quantidade de gente que é especialista em multipropriedade. Exato. Tá escrito lá, especialista em multipropriedade. Exato, e aí a gente olha... Honestamente, eu não me julgo especialista, porque eu acho que
que é uma palavra muito, muito extensa, muito pesada, né? Porque um projeto, uma operação, ele envolve muita coisa, né? Sim. Então é difícil você se auto-intitular como um especialista numa coisa, mesmo você tendo muita experiência, né? Enfim. E aí eu coloco assim, vamos imaginar que tem um empreendedor do outro lado e ele tá assistindo esse podcast, tá lá anotando, espero, tá? Que tenha papel e caneta. Esses dias, enfim, já passei por tudo, assim, todo tipo de projeto. As pessoas falam assim, eu tive uma grande ideia, chega lá e fala, não, é só não vender, não dar a matrícula e vender por isso aqui. E aí, olha que negócio. As ideias não, é sério que essa é a ideia? Pô, me chamaram para uma reunião para falar sobre isso, um capítulo à parte de uma consultoria. Na época de pagou ainda, alguém chegava para mim ali em 2020, não, o pessoal teve uma grande ideia. Eu falei, não é possível que essa é a grande ideia. Mas enfim, trazendo para a mesa para a gente finalizar aqui o nosso podcast, quais são as dicas, assim, do ponto de vista do cara? Que você falou da consultoria, e a gente escuta muito isso, tá, André? Nos bastidores, as pessoas falam, pô, fulano me apresentou uma planilha, Beltrano me apresentou uma planilha, a conta nunca fecha, no final eu sobrava tanto, e nesse negócio não sobrava, a exposição de caixa era tanto, mas agora tá 3 vezes mais. O que aconteceu? E aí, por isso que eu te fiz aquela pergunta, né? Capciosa, assim, você acredita na consultoria? E você falou, acredito, né? Depende muito do objetivo do empreendedor. Claro. Talvez o empreendedor quer correr o risco, ele quer... Eu não quero ser sócio, né? Sim. Então, se ele não quer ter sócio, ele partiu do pressuposto que ele certeza. precisa contratar uma consultoria, porque ele é igual mercado, contrato imobiliário, sim, né? Claro. O que seria, sei lá, para a gente finalizar, as 3 dicas para esse cara? Ele tem um hotel, ele tem uma área, ele está vamos imaginar que ele está dentro da sua tese. Ele já está dentro de um destino turístico, seja ele qual for, já é consolidado o destino, mas ou ele tem um hotel pronto, ou ele tem um terreno, ou ele tem vontade, ele está num evento desse e quer tomar a decisão de entrar na multipropriedade. Na sua visão, o que são as coisas que ele tem que fazer? Bom, primeiro é isso que você falou, né? Ele entende. Vou dar o primeiro. O primeiro acho que ele dá um Google e pesquisar sobre as pessoas. Não, é isso que eu ia falar. Acho que ele entendeu o que ele quer com o negócio dele, né? Sim. Não é só olhar lá e ver que ele vai vender o apartamento dele por 3, 4 vezes o valor a mais. Porque o negócio ele é mais amplo do que isso. Então, o que ele quer com esse negócio, né? Baseado nisso, ele vai conseguir entender o tipo de parceiro que ele vai querer buscar. Eu vou querer um consultor, né, que vai oferecer X serviços para ele, ou eu vou querer uma comercializadora, né, que vai oferecer X serviços para ele. Você tem comercializadoras que simplesmente comercializam, você tem comercializadoras que participam como sócias da SPE, dentro do projeto. Ele vai ter que entender isso. Eu quero um sócio ou eu não quero um sócio. E óbvio, independente do consultor ou da comercializadora, ele buscar saber informações sobre essas pessoas, porque é aquilo que você falou. Consultor de palco, né, que a gente sabe que tem muitos, é complicado, porque esse cara não vivenciou na pele ali as coisas. Né? É muito lindo tudo na teoria que ele fala, mas esse cara tem que ter tido pelo menos algum tipo de experiência, vivenciado alguma experiência mais encorpada ali, né, dentro desse processo. Não estou nem dizendo ter sido sócio, ter sido uma comercializadora, não, mas ele precisa ter estado um pouco mais dentro do negócio como num todo para poder saber o que ele está falando, orientando ali para esse empreendedor, né? Então, saber de fato o que é, conversar com essas pessoas, avaliar, pesquisar e saber qual que é a expertise que essas pessoas têm, o que elas já fizeram mesmo de entrega mesmo, né? Já realizaram de fato ali. Eu acho que isso é muito importante. Porque você vai pegar gente que já fez, que acertou e que errou. Quem não vai errar é só aquele que não fez, né? Perfeito. Que são os de palco que a gente vem falando, né? Então, eu acho que isso é o principal ponto para um cara desse, sabe, Wesley? E não achar que você vai ter empreendedores que têm condições, né, para poder fazer o projeto, e você vai ter aqueles empreendedores que vão estar numa condição financeira, às vezes, que não são muito adequadas, e ele não achar que aquilo vai ser a salvação da vida, porque vai ter que ter um recurso para colocar, para fazer o negócio. Não adianta achar que só pelas vendas vão acontecer,
porque isso pode acontecer, mas pode ser que não. Então ele precisa estar preparado para aquilo que não vai acontecer, né? Então, pode ser que não venda na velocidade que ele está imaginando que venda, tá? E aí? Então, eu acho que o trabalho do consultor ou da comercializadora também é importante salientar isso, sabe? Às vezes você falar para o cara o que ele não quer ouvir é importante, porque senão você fala só o que o cara quer ouvir para você fechar o contrato para você, e aí depois aparece o pepino. Baixa o negócio da China, né? Fala, vou vender um apartamento que vale 500 por 1,5 milhão, igual você falou. Bom demais, quero, mas não conta. Mas tem as outras coisas que acontecem, né, em volta do negócio, e que o empreendedor precisa estar ciente, né? Então, por exemplo, eu já ouvi o empreendedor falar às vezes, mas e o cancelamento? Não, o cancelamento aqui é tranquilo, não sei o que é X%. Cara, tem que falar, cancelamento é alto, volta a cota mesmo, faz parte do processo, por isso que o investimento no pós-venda é pesado, né? Pode ser que um dia mude isso. Eu acho que todo o mercado está trabalhando para mudar, né? Ninguém quer ter um percentual de cancelamento elevado, mas isso faz parte do mercado hoje. O cara tem que saber isso, para você saber onde ele está entrando. Então eu acho que o empreendedor buscar uma pessoa correta, que vai falar as informações que precisam ser faladas para ele poder ter essas informações e tomar a decisão de fato se vai entrar ou não no negócio, acho que talvez essa seja a principal dica aí, né? Porque o resto é mais trabalho, se ele tiver uma pessoa correta do lado dele, cara, eu acho que ele vai estar bem assessorado, né? Boa. André, obrigado mesmo, prazer te rever, né? Prazer estar revendo você, estar recebendo você aqui no podcast. Você é um cara que eu falo muito isso em alguns meetings, eu falo em alguns eventos, eu falo assim, acho que gratidão é a memória do coração. Tem uma gratidão gigante pelo... Ele era mão pesada, viu, comigo, não era mão leve, não. Mas eu acho que por isso que a gente criou casca grossa, couro grosso. Faz parte, né? Foi intenso, tá? Foi intenso. Foram alguns quase 10 anos aí de WM intenso, mas foram incríveis, né? Foi de muito trabalho, assim, de muita abertura, de muita... Né, eu lembro de cada reunião emblemática, cada desenho, assim, das coisas que depois a gente tinha um prazer tão grande como prestador de serviço de ver aquelas coisas tudo saindo do papel, o projeto, a expansão, a CONAC, vamos fazer assim, tudo, os projetos sendo lançados, e a gente falou assim, nossa, olha que coisa incrível que a gente está acompanhando ao vivo. Alguns dias a gente vai falar sobre isso, e hoje eu estou falando reconhecimento em público aqui. Obrigado. Tanto que eu sou grato por todas as cobranças, né, pela mão de ferro ali do André Ladeira, mas que foi muito bom para o nosso crescimento, para não fazer só um trabalho na época como agência, de aprofundar, de mergulhar dentro do negócio, dentro do pós-venda, dentro da régua, dentro da estratégia de captação, que eu tenho muita clareza e convicção que foi isso que me chegou, que mudou o ponteiro da minha vida, que me fez chegar hoje como empreendedor, como sócio de empreendimentos, foi aquela cobrança, porque aquela cobrança fez eu ter uma visão 360 do negócio, desde a estruturação jurídica, da aprovação, da viabilidade, de várias coisas que teoricamente, na prática, não é um trabalho de uma agência. Não era um trabalho de uma agência saber de nada daquilo, ela tinha que fazer o marketing, o folder bonitinho, o vídeo, mas cada detalhe que a gente estava entendendo de retenção, de boas-vindas, de pós-venda, de cancelamento, de venda, de eficiência, de aproveitamento, de tudo, isso fez a gente mergulhar, mudou o ponteiro da minha carreira, né, que me trouxe um background gigantesco, me trouxe uma bagagem gigante para hoje eu estar como empreendedor do lado, quase ligando para o André, volta quebrando aqui, o que eu faço agora? Mas enfim, com muita humildade. Você está bem assessorado hoje. Com muita humildade, te agradecer por toda a jornada, por todo o trabalho, pela parceria, pela amizade. Eu que agradeço você de coração. Você sabe que admiração e respeito por você já vem de algum tempo. Não foi à toa que a gente trabalhou por tantos anos juntos. Eu acho que essa mão de ferro que você citou aí, acho que ela foi importante de fato para poder, né, criar um couro grosso aí para tudo que você está vivenciando hoje, que eu acompanho e eu sei que tem coisas que vocês estão aí enfrentando que não são fáceis, né? E aproveito para parabenizar você, porque é muito bonito ver assim, essa história sua. Você já era empreendedor na agência, na Pagu e tudo, mas essa transformação para o que está acontecendo com você hoje, né? Onde você está, que por mérito. Então, parabéns mesmo, não só para você, né?
Zé, pro Rafão que está seguindo junto com vocês e para a turma toda aí que tá da Planalto, que está construindo o que vocês estão construindo. É bonito ver o trabalho sério, o trabalho, né, que vocês estão desenvolvendo. E só deixar um recado pro pessoal, né, que está vendo aqui, que assim, gente, a ideia aqui do podcast, de novo, parabéns pro Wesley, que eu acho que a ideia é fantástica, é a gente só colocar um pouquinho das experiências, né, dos nossos pontos de vista. Óbvio que eu não sou o dono da razão, acho que ninguém que vai vir aqui é dono da razão, né? É só um ponto de vista, né? Pode-se, as pessoas podem concordar ou não. É a visão de cada um, né? A visão de quem viveu, a visão de quem estava. Cada um. Então, só queria dizer que não estou querendo falar aqui como dono da razão, é só contando um pouquinho das experiências, da maneira como eu enxergo. Eu espero que possa colaborar um pouquinho aí, né, para quem está assistindo. Perfeito. Pessoal, esse foi o podcast Mudando o Ponteiro comigo. Eu sou sócio e CEO do Mundo Planalto, né? Hoje a gente tem os projetos Hard Rock, Castelo do Vale, Arca Park, Terra Santa e Eden Resorts. Mas comecei na multipropriedade em 2013. Não vamos falar, né? O podcast, deixar claro, não é um podcast só de multipropriedade. Sim. Então a gente vai vou trazer vários amigos, empreendedores, parceiros que me acompanharam nessa jornada. Então tem mercado de varejo, tem mercado imobiliário tradicional, tem serviços, enfim, tem muita coisa. Bacana. E de fato, o meu objetivo com o podcast é trazer quem faz, quem está ali fazendo, realizando, que muitas vezes a gente não é de compartilhar tanto, ou não tem tantos momentos, ou vai no evento, você fala assim, cara, as pessoas estão falando ali, mas é de mostrar o lado de quem faz, de quem foi lá e tirou as coisas do papel. Eu valorizo muito, né? Eu falo muito sobre isso, o poder de quem foi lá e fez, o poder de quem foi lá e tirou as coisas do papel, porque uma coisa, tem um business plan, tem um projeto, tem uma área. Não, mas quem foi lá e fez? Quem levantou o hotel? Quem vendeu a cota? Quem abriu frente? Quem desbravou? E, de fato, o meu objetivo com esse projeto pessoal, né, que é o meu podcast, que é o Mudando o Ponteiro, é trazer pessoas que foram lá e fizeram. Foi lá e fizeram acontecer. É isso. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado, gente. Tchau, tchau.